Felicitações! É com imenso apreço que lhes apresento uma incursão ao fascinante universo do estoicismo. Corrente filosófica que, nascida no seio do período helenístico, reverberou século após século, como uma das mais perenes manifestações do pensamento humano. O surgimento do estoicismo remonta a um período de profunda transição cultural e política no mundo antigo. Após as conquistas de Alexandre, o Grande, o vasto território por ele unificado testemunhou o entrelaçamento de diversas tradições filosóficas, culturais e religiosas. A unidade do Império Macedônico deu origem ao que hoje denominamos período helenístico, uma era de cosmopolitismo em que a busca pelo sentido da existência se tornou uma preocupação central, especialmente diante da fragmentação das antigas estruturas das cidades-estado e do advento de um mundo mais vasto, mas também mais incerto. Neste contexto, o estoicismo emerge em Atenas, fundado por Zenão de Cítio, cuja erudição e profundidade o conduziram à criação de uma doutrina alicerçada na harmonia com a natureza, no reconhecimento da ordem racional do cosmos e na prática da virtude como o ápice da realização humana. O cenário cultural de então, marcado por inquietações existenciais e por uma nova abertura à universalidade, favoreceu o florescimento de filosofias voltadas à vida prática e ao fortalecimento interior, das quais o estoicismo é um exemplo preeminente. A transição do estoicismo para o mundo romano, entretanto, ampliou significativamente sua influência. Sob os auspícios de pensadores como Epicteto, outrora escravo, e Marco Aurélio, o imperador filósofo, esta escola encontrou eco, e também se moldou às exigências do Império Romano, com suas complexidades administrativas e dilemas éticos. A filosofia estoica passou de ser apenas um guia para o indivíduo, se transformando em uma ferramenta de governança e reflexão política. A relevância do estoicismo no mundo antigo reside em sua capacidade de responder a questões universais. Como viver em conformidade com a razão? Como alcançar a serenidade em meio ao caos? E como exercer a liberdade interior, mesmo sob as mais adversas circunstâncias? Estes questionamentos, caros ao espírito humano, transcendem os limites de sua época, tornando o estoicismo uma fonte inesgotável de sabedoria. Portanto, a permanência do estoicismo no pensamento moderno não é mero acaso, mas sim um tributo à sua atemporalidade. Nas páginas dos manuais de autoaperfeiçoamento, nas reflexões da psicologia positiva e na prática da resiliência tão necessária nos dias de hoje, reencontramos os ecos dos ensinamentos estoicos, provando que o diálogo entre o passado e o presente permanece vivo. Podemos inferir que é com reverência e entusiasmo que adentramos a este estudo, certos de que o estoicismo não é apenas uma relíquia filosófica, mas uma poderosa lente por meio da qual podemos contemplar e transformar a condição humana. No entanto, para uma compreensão completa sobre essa corrente filosófica, vamos conhecer os fundadores do estoicismo. Permitam-me conduzi-los, caros alunos, convidados e professores aqui presentes, ao âmago da história do estoicismo, visitando a figura seminal de Zenão de Cítio, cuja vida e ensinamentos lançaram os alicerces de uma escola filosófica que atravessou séculos, inspirando governantes, escravos e estudiosos com igual vigor. Zenão de Cítio, natural da ilha de Chipre, nasceu por volta do ano 334 a.C. Sua biografia, ainda que envolta em nuances lendárias, oferece o retrato de um homem que, movido por uma busca incessante pelo conhecimento e pela verdade, se destacou como fundador do estoicismo. Conta-se que sua jornada filosófica teve início de maneira inusitada, após um naufrágio que lhe privou de suas riquezas materiais. Ao encontrar refúgio em Atenas, adentrou uma livraria, onde se deparou com os escritos de Xenofonte e, inspirado pela sabedoria socrática, perguntou ao livreiro onde poderia encontrar homens como Sócrates. Foi então conduzido à Academia de Crates, o cínico, marcando o início de sua formação intelectual. A propósito, o cinismo também é uma corrente filosófica memorável que merece ser conhecida, mas será objeto de outra aula. Como dizia, no entanto, Zenão não permaneceu confinado à escola cínica. Em sua inquietude, absorveu os ensinamentos das principais correntes de sua época, incluindo a Academia Platônica e o Liceu Aristotélico, mas com o tempo desenvolveu uma visão original que transcendia as limitações de cada uma delas. Essa síntese filosófica culminou na fundação de sua própria escola, cuja sede era o Pórtico Pintado, ou Soa Poikile,
um espaço público adornado com afrescos vibrantes que retratavam batalhas e mitos heróicos. Foi sob a sombra deste pórtico que Zenão ministrou suas aulas, conferindo à escola o nome de estoicismo. Olhando daqui, percebo nesse auditório um brilho nas faces de cada um de vocês. Sei que para vocês é um mundo novo e percebo isso por conta desses olhares atentos. Faço votos que permaneçam assim por todo o semestre. Vamos continuar. Como dizia, Zenão erigiu sua filosofia sobre 3 pilares fundamentais e quero invocar a toda a sua atenção para esses pilares, pois são a base do estoicismo. São eles: lógica, física e ética. A lógica, no estoicismo, era um instrumento para a distinção entre o verdadeiro e o falso, essencial para uma vida guiada pela razão. A física, por sua vez, tratava do cosmos como uma ordem racional e divina, governada pelo Logos, a razão universal que permeia todas as coisas. No entanto, a ética, considerada o ápice do sistema estoico, tinha como objetivo último a prática da virtude, definida como a conformidade da vida com a natureza e a razão. As lições de Zenão no Pórtico Pintado não se limitavam ao debate abstrato, eram profundamente enraizadas na prática. Para ele, a filosofia não era um exercício teórico, mas uma arte de viver. A harmonia com a natureza, a aceitação do destino e a busca pela apatia, entendida como libertação das paixões desordenadas, eram os caminhos para alcançar a eudaimonia, ou felicidade plena. Zenão legou ao mundo um sistema filosófico que transcendeu sua pessoa. Após sua morte, por volta de 262 a.C., seus sucessores, como Cleantes e Crisipo, ampliaram e consolidaram os ensinamentos estoicos, perpetuando a obra iniciada sob o Pórtico Pintado. Assim, o estoicismo enraizou-se no imaginário do período helenístico, e também se tornou um guia para a vida virtuosa em qualquer tempo. Do meu ponto de vista, ao contemplarmos a figura de Zenão, vemos mais do que o fundador de uma escola filosófica. Encontramos um homem que, ao perder tudo, encontrou em sua alma a riqueza imperecível da filosofia, deixando um legado que ainda ilumina os caminhos da razão e da virtude. Quero abrir aqui um parêntese, para dizer a cada um de vocês que, embora pareça difícil nos dias atuais, viver conforme os pilares do estoicismo, na prática, o processo é grandioso e enriquecedor, além de poder curar e afastar de vocês patologias neurais que são construídas no âmbito do ambiente cultural e social. Voltando ao nosso tema, vejamos os princípios fundamentais do estoicismo. Ao adentrarmos de forma atenta aos fundamentos do estoicismo, encontramos um arcabouço filosófico que, embora forjado em uma era distante, permanece profundamente relevante para a condição humana. O estoicismo não se limita a uma teoria abstrata, mas propõe um modo de vida enraizado na razão, na virtude e na aceitação da ordem universal. Examinar esses princípios é desvendar o coração dessa corrente filosófica. O primeiro pilar que sustenta o estoicismo é a busca pela vida em harmonia com a natureza. Para os estoicos, viver de acordo com a natureza não se restringe ao respeito pelas forças naturais externas, mas implica um alinhamento profundo com a nossa própria essência enquanto seres racionais. A natureza, segundo esta visão, é uma ordem cósmica regida pela razão, e cada indivíduo, como parte integrante do universo, é chamado a agir de modo que sua vida reflita esta ordem. Em outras palavras, o homem atinge a plenitude ao viver em consonância com a racionalidade universal. Neste contexto, o conceito de logos, ou razão universal, emerge como a pedra angular do pensamento estoico. O logos é o princípio que governa o cosmos, conferindo-lhe uma estrutura lógica, ordenada e inteligível. Para os estoicos, o universo não é um caos aleatório, mas uma teia intrincada de causas e efeitos, orientada por uma inteligência divina que permeia todas as coisas. Esta visão oferece ao ser humano um sentido de pertencimento ao todo e inspira a aceitação das circunstâncias, visto que tudo o que ocorre está, de certa forma, em conformidade com este plano maior. Outro princípio essencial do estoicismo é a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Esta dualidade é condição precípua à prática estoica e constitui uma das lições mais poderosas para a vida prática. Sob nosso controle estão apenas nossos pensamentos, escolhas e atitudes, ou seja, o reino da mente e da vontade. Fora de nosso controle, por outro lado, estão os eventos externos, como a opinião alheia, a fortuna ou o destino.
A sabedoria estoica reside em concentrar esforços naquilo que podemos governar e aceitar serenamente o que está além de nosso alcance, sem nos deixar abalar pela adversidade. Por fim, no que se refere a essa parte do tema, mas não menos importante, encontra-se a concepção de virtude como o bem supremo. Para os estoicos, a virtude é a única verdadeira fonte de felicidade e é alcançada por meio da prática das 4 virtudes cardeais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. A virtude não é apenas uma qualidade moral, mas a expressão da excelência humana, a manifestação de uma vida em perfeita harmonia com a razão. Todas as demais coisas, riqueza, fama, prazer ou saúde, são consideradas indiferentes, tendo valor apenas na medida em que contribuem para a prática da virtude. Estes princípios fundamentais são os alicerces sobre os quais os estoicos construíram uma filosofia de vida que transcende os limites do tempo e da cultura. São convites à reflexão profunda e ao cultivo de uma existência pautada pela serenidade, pela racionalidade e pela busca incessante do bem. Ao integrarmos esses preceitos em nossa própria jornada, nos aproximamos do ideal estoico de sabedoria e liberdade interior, como faróis que iluminam o caminho em direção à verdadeira felicidade. Dito isso, precisamos ter clareza do que é viver o estoicismo prático, ou melhor, viver com sabedoria. Se há uma característica que confere ao estoicismo sua atemporalidade, é a sua aplicabilidade prática. Esta filosofia, longe de ser um exercício teórico desprovido de impacto, é um guia para a vida cotidiana, um convite a viver com sabedoria em meio aos desafios inevitáveis da existência. Sua essência repousa na capacidade de transformar o pensamento em ação, direcionando o ser humano ao equilíbrio e à virtude. O primeiro aspecto notável do estoicismo prático é sua aplicabilidade no dia a dia. Os estoicos reconhecem que a vida é repleta de adversidades, mas ensinam que a qualidade de nossa experiência depende não das circunstâncias externas, mas da maneira como respondemos a elas. Essa abordagem implica desenvolver a capacidade de avaliar cada situação com serenidade e discernimento, perguntando-se: isto está sob meu controle? A partir desta reflexão, somos capazes de priorizar nossos esforços, libertando-nos do desgaste emocional com questões alheias à nossa influência. No coração dessa prática estoica reside o domínio das paixões, conceito traduzido pelo termo apatheia. Não entendam mal, é importante esclarecer que os estoicos não defendem a supressão de todas as emoções, mas o controle das paixões desordenadas que podem nos desviar da razão e da virtude. Portanto, a apatheia representa o estado de equilíbrio emocional no qual não somos escravizados por sentimentos extremos, como ira, medo ou desejo desmedido. Em vez disso, cultivamos emoções racionais, como alegria, gratidão e tranquilidade, que estão alinhadas com a ordem natural e com a prática da virtude. Outro princípio fundamental do estoicismo prático é a resiliência, entendida como a capacidade de suportar as adversidades com firmeza e dignidade. Para os estoicos, a vida é comparável a uma peça de teatro. Não escolhemos o papel que desempenhamos, mas podemos encená-lo com excelência. Essa metáfora revela a centralidade da aceitação, ou seja, a disposição de acolher o que nos é dado pelo destino, sem resistência ou queixas, mas com a convicção de que tudo tem seu propósito dentro do Logos universal. Esta aceitação estoica não é resignação passiva, mas uma forma ativa de engajamento com a realidade. Ao aceitar as circunstâncias como elas são, tornamo-nos mais aptos a agir com eficácia e discernimento. A resiliência, aliada à aceitação, transforma cada obstáculo em uma oportunidade para exercitar a virtude e reforçar nosso caráter. Como dizia Epicteto, não são os eventos que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre eles. O estoicismo prático, portanto, oferece ferramentas concretas para enfrentar a vida com sabedoria, equilíbrio e força interior. Ele nos convida a viver de maneira consciente, escolhendo nossas respostas aos desafios e mantendo-nos firmes no propósito de alcançar a excelência moral. Neste sentido, o estoicismo é mais do que uma filosofia, é um modo de vida que nos eleva acima das circunstâncias, guiando-nos em direção a uma existência marcada pela serenidade e pela realização. Então, como teria sido recebida a filosofia estoica no cenário romano? Pois bem, o estoicismo, no cenário romano, sobreviveu bem ao seu ambiente de origem grega. Além disso, encontrou um terreno fértil para florescer e se adaptar às demandas e complexidades de um vasto império. Neste contexto,
a filosofia estoica assumiu novas dimensões, sendo moldada por figuras notáveis que personificaram seus princípios e a elevaram a novos patamares de relevância prática e intelectual. Uma dessas figuras é Epicteto, cuja vida e obra exemplificam a essência do estoicismo. Nascido como escravo na Frígia, no século I d.C., Epicteto transcendeu as adversidades de sua condição para se tornar um dos mais influentes pensadores estoicos. Sua liberdade interna, fruto de um profundo compromisso com a razão e a virtude, tornou-se a marca de sua filosofia. Para Epicteto, a verdadeira liberdade não reside na ausência de grilhões físicos, mas no domínio sobre os próprios pensamentos e emoções. Em sua obra manual, Enchiridion, encontramos um compêndio de máximas práticas destinadas a guiar o indivíduo na busca pela serenidade, enfatizando a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Epicteto ensina que, ao controlar nossas atitudes e julgamentos, podemos conquistar uma liberdade que nenhuma circunstância externa pode ameaçar. Essa mensagem, nascida da experiência pessoal de um homem que viveu sob a escravidão, ressoa como uma poderosa afirmação do poder da razão e da resiliência humana. Sua influência ultrapassou seu tempo, inspirando tanto os contemporâneos quanto as gerações subsequentes. No ápice do poder romano, o estoicismo encontrou um de seus mais ilustres representantes em Marco Aurélio, o imperador filósofo. Governante do maior império da época, Marco Aurélio enfrentou as pressões do poder e os desafios da guerra com um compromisso inabalável com os princípios estoicos. Suas reflexões, registradas em Pensamentos para mim mesmo, Meditationes, revelam um espírito introspectivo e uma dedicação à virtude enquanto guia supremo da vida. Marco Aurélio não escreveu suas meditações para o público, mas como um exercício pessoal de autoconhecimento e aperfeiçoamento moral. Nas páginas dessa obra, encontramos um homem que, mesmo investido de poder absoluto, reconhecia a fragilidade da condição humana e a inevitabilidade do destino. Ele pregava a prática da modéstia, da justiça e da aceitação, reiterando a centralidade do Logos como ordem racional do cosmos. Seus escritos continuam a inspirar leitores contemporâneos, tanto pela profundidade de sua sabedoria quanto pela humildade de seu tom. A transição do estoicismo para o contexto romano não foi apenas uma questão de continuidade, mas também de adaptação. Os romanos, com sua cultura pragmática e orientada à ação, encontraram no estoicismo uma filosofia que oferecia respostas claras e diretas para os dilemas da vida pública e privada. A ética estoica tornou-se um guia para a liderança, para a administração da justiça e para a convivência no âmbito de um império diverso e frequentemente tumultuado. Sob a influência de pensadores como Epicteto e Marco Aurélio, o estoicismo evoluiu de uma escola filosófica grega para uma filosofia prática que moldava a vida dos indivíduos em todos os estratos da sociedade romana. Ao olharmos para o estoicismo em Roma, testemunhamos a continuidade de uma tradição filosófica, mas também a sua renovação em resposta às demandas de um mundo em transformação. Epicteto e Marco Aurélio personificaram a universalidade e a resiliência do estoicismo, mostrando que, em qualquer época, a sabedoria estoica pode ser uma fonte de força e orientação para aqueles que a buscam. O alicerce dessa corrente filosófica reside nos seus pilares principais a exemplo da ética. Ao adentrarmos o domínio ético do estoicismo, encontramos o cerne de sua proposta filosófica, a virtude como bem supremo e a excelência moral como ideal a ser perseguido por todos aqueles que buscam viver em harmonia com a natureza e com a razão. Para os estoicos, a ética não é um apêndice à filosofia, mas o eixo em torno do qual gira toda a existência humana. O conceito de virtude no estoicismo ultrapassa a mera noção de comportamento moral adequado. Ela é a própria essência da vida boa. Derivado do termo grego areté, que significa excelência, a virtude estoica é a expressão máxima da natureza racional do ser humano. Para o estoico, ser virtuoso é viver de acordo com o Logos universal, agindo com sabedoria, coragem, justiça e temperança. Essas virtudes cardeais não são ideais abstratos, mas princípios ativos que devem guiar todas as escolhas e ações, independentemente das circunstâncias externas. No centro dessa concepção está o papel do dever e da responsabilidade individual. Os estoicos entendem que cada pessoa tem um lugar único no cosmos, com deveres específicos que emergem de suas relações e condições. O conceito de katekon, frequentemente traduzido como dever apropriado, descreve as ações que são naturalmente adequadas à posição de cada indivíduo no universo.
Cumprir esses deveres com diligência e integridade é o que distingue o virtuoso do ignorante, pois demonstra alinhamento com a ordem racional do mundo. Esse senso de dever estoico não é apenas pessoal, mas profundamente social. Os estoicos reconhecem que o ser humano é, por natureza, um ser social, destinado a viver em comunidade. Assim, o impacto de nossas ações no bem-estar coletivo é uma extensão natural da prática da virtude. A justiça, por exemplo, não é apenas um princípio abstrato, mas uma exigência prática de tratar os outros com equidade, respeitar seus direitos e contribuir para o bem comum. Epicteto afirmou que nenhum homem é uma ilha e que o cumprimento de nossos deveres sociais é parte integrante da vida virtuosa. Marco Aurélio reforçou essa ideia em suas meditações, observando que o que é bom para a comunidade também é bom para o indivíduo. Esse reconhecimento da interconexão entre indivíduos e sociedade torna o estoicismo uma filosofia que transcende o egoísmo e promove um compromisso ético com o outro. Os estoicos enfatizam que o impacto das ações no bem-estar coletivo não é medido pelo sucesso ou fracasso mundano, mas pela retidão das intenções. Agir em conformidade com a virtude é, em si, uma recompensa, pois garante a tranquilidade de espírito e a liberdade interior. Como dizia Sêneca, não importa se o resultado é conforme ao que esperávamos, o que importa é que nossa ação tenha sido justa. Assim, o estoicismo nos oferece uma visão ética que não apenas nos direciona ao cultivo da excelência moral individual, mas também nos convoca a reconhecer nossa responsabilidade em contribuir para uma sociedade mais harmoniosa e justa. É, portanto, uma filosofia que nos desafia a ser melhores, não apenas por nós mesmos, mas também pelo bem de todos aqueles que compartilham conosco a teia da existência. Consciente de que toda existência é finita, precisamos perceber o estoicismo e a sua relação com morte. Ao nos debruçarmos sobre o tema da morte sob a ótica estoica, encontramos uma das facetas mais profundas e desafiadoras dessa filosofia. O estoicismo, com sua abordagem racional e prática, não se limita a lidar com as vicissitudes da vida, mas oferece reflexões esclarecedoras sobre a mortalidade, encarando-a não como um fardo a ser temido, mas como uma realidade inevitável a ser compreendida e aceita. Os estoicos ensinam que a morte, longe de ser uma tragédia, é parte intrínseca da ordem natural. Tudo no cosmos segue um ciclo de nascimento, transformação e fim, governado pelo Logos universal. Assim, a mortalidade é vista como um aspecto natural da existência, tão indispensável quanto o ato de viver. Zenão, Epicteto e Marco Aurélio concordam que temer a morte é irracional, pois equivale a rejeitar a própria natureza da vida. Em vez disso, somos exortados a abraçar nossa finitude com serenidade e coragem. Entre as reflexões estoicas mais célebres sobre a mortalidade está o conceito de memento mori, que traduzido significa lembre-se de que você vai morrer. Este preceito, ao contrário do que pode parecer, não é uma exortação mórbida, mas um convite à consciência plena da finitude, destinada a inspirar uma vida de significado e virtude. Ao manter a lembrança da morte presente, somos levados a valorizar o presente e a agir com retidão, conscientes de que o tempo é um recurso limitado e precioso. Para os estoicos, o memento mori também desempenha um papel central na serenidade. A aceitação da mortalidade liberta o indivíduo do medo que frequentemente paralisa a mente humana. Epicteto nos ensina que a morte em si não é terrível, mas os julgamentos que fazemos sobre ela podem nos escravizar. Marco Aurélio reforça essa ideia em suas meditações, aconselhando-nos a encarar cada dia como se fosse o último, não com desespero, mas com gratidão pela oportunidade de viver de acordo com a virtude. Esta abordagem estoica nos lembra que a morte, sendo inevitável, é também um mestre silencioso, convidando-nos a viver com propósito. Ao refletirmos sobre nossa finitude, somos levados a avaliar nossas prioridades, a nos desprender das preocupações triviais e a buscar aquilo que realmente importa: a excelência moral, o bem-estar coletivo e a harmonia com a natureza. Portanto, o estoicismo transforma a morte de um inimigo temido em uma aliada na busca pela sabedoria. Ao internalizarmos a realidade da mortalidade, nos tornamos mais resilientes e mais presentes, vivendo cada momento com plenitude e serenidade. É essa reconciliação com o fim inevitável que confere ao estoicismo seu poder transformador, permitindo-nos transcender as limitações do medo e abraçar a vida em toda a sua profundidade. Não obstante, a filosofia estoica representar o mundo antigo também oferece sua contribuição para o mundo moderno.
À medida que atravessamos os séculos, o estoicismo, forjado no pórtico pintado da Atenas antiga e refinado nas cortes e batalhas do Império Romano, demonstra uma impressionante resiliência e relevância no pensamento contemporâneo. Sua sabedoria, enraizada na razão, na virtude e na aceitação das realidades da vida, ecoa ainda hoje, oferecendo respostas práticas aos desafios e dilemas do mundo moderno. O ressurgimento do estoicismo na filosofia contemporânea e no campo da autoajuda não é mera coincidência. Vivemos em uma era de incertezas, marcada pela velocidade das transformações tecnológicas, pela complexidade das relações sociais e pelo aumento das pressões psicológicas. Nesse cenário, o estoicismo ressurge como um farol de clareza e estabilidade, oferecendo uma filosofia prática que transcende as circunstâncias externas. Pensadores contemporâneos, como Ryan Holiday e William Irvine, popularizaram o estoicismo por meio de obras que reinterpretam os ensinamentos de Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio para a modernidade. Essas obras encontram eco em leitores que buscam resiliência emocional, equilíbrio mental e um sentido de propósito em meio ao caos cotidiano. Além disso, muitos profissionais de áreas como psicologia e coaching utilizam princípios estoicos para promover o autocontrole, a aceitação e a ação consciente em seus clientes. A aplicação prática do estoicismo no mundo moderno é ampla e diversificada. No ambiente de trabalho, os princípios estoicos auxiliam líderes e colaboradores a enfrentarem os desafios com calma e discernimento. A distinção estoica entre o que está sob nosso controle e o que não está, por exemplo, é uma ferramenta poderosa para lidar com situações de alta pressão e incertezas corporativas. Um líder que pratica o estoicismo age com justiça e moderação, priorizando decisões racionais e mantendo a serenidade diante de adversidades. Na vida pessoal, o estoicismo oferece um guia para a busca de uma existência equilibrada e significativa. Práticas como a reflexão diária sobre as ações, a aceitação das circunstâncias inevitáveis e a valorização do momento presente inspiram uma abordagem consciente da vida. O conceito de memento mori, tão caro aos estoicos, encoraja-nos a viver com intensidade e propósito, reconhecendo a fragilidade da existência humana. Por fim, na superação de adversidades, o estoicismo revela seu poder transformador. Os estoicos nos ensinam que não podemos controlar os eventos externos, mas temos total domínio sobre nossas atitudes e respostas. Essa abordagem fortalece a resiliência emocional, permitindo que enfrentemos perdas, fracassos e desafios com coragem e dignidade. Em tempos de crise, o estoicismo nos recorda que cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento, um teste para o fortalecimento do caráter. Assim, o estoicismo no mundo moderno não é uma mera curiosidade histórica, mas uma filosofia viva que continua a impactar indivíduos e comunidades. Sua permanência é um testemunho de sua profundidade e universalidade, convidando-nos, como fez há mais de 2000 anos, a viver com sabedoria, virtude e harmonia com a natureza. Em um mundo repleto de incertezas, o estoicismo nos oferece a estabilidade de que tanto necessitamos. Existem frases que levam a reflexões estoicas, capazes de moldar o pensamento e estabilizar os sentidos. Ao explorarmos o legado do estoicismo, somos presenteados com uma coleção inestimável de frases e reflexões que encapsulam a essência de sua sabedoria. São frases escritas por Zenão, Epicteto, Marco Aurélio e outros pensadores estoicos. Tais palavras ecoam pelo tempo, atravessando séculos, inspirando aqueles que buscam uma vida guiada pela razão, pela virtude e pela serenidade. Vamos contemplar algumas dessas máximas, analisando seus significados e implicações. 1. Reflexões de Zenão de Sítio. Embora os escritos de Zenão não tenham sobrevivido na íntegra, algumas de suas máximas foram preservadas por seus discípulos. Uma delas afirma: a felicidade está em viver de acordo com a natureza. Aqui, Zenão sintetiza o fundamento do estoicismo, estabelece um sentido de harmonia com a ordem racional do universo. Essa reflexão nos convida a reconhecer que a felicidade não depende de posses ou circunstâncias externas, mas do alinhamento de nossa vida com o Logos universal. É um chamado à simplicidade, à aceitação e à prática da virtude como essência da existência. 2. A sabedoria de Epicteto. Epicteto, um mestre na arte da reflexão prática, deixou-nos frases que continuam a iluminar o caminho para a liberdade interior. Em seu manual, ele afirma: não são as coisas que perturbam os homens,
mas os juízos que eles fazem sobre as coisas. Essa máxima nos lembra que o sofrimento não provém dos eventos em si, mas de nossa interpretação deles. Epicteto ensina que, ao mudarmos nossos pensamentos, podemos transformar nossas emoções e reações. Essa reflexão é especialmente relevante no mundo moderno, onde as pressões externas frequentemente obscurecem nosso poder de escolha. Outra frase notável de Epicteto é: "Você é um pequeno fragmento de Deus, uma parte do Logos universal." Com essa ideia, Epicteto destaca o potencial divino dentro de cada ser humano, uma conexão íntima com o Logos que confere significado à existência e nos inspira a agir com excelência moral. 3. Meditações de Marco Aurélio. Marco Aurélio, em suas meditações, oferece uma fonte inesgotável de sabedoria estoica. Uma de suas passagens mais conhecidas declara: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e encontrará força." Este pensamento encapsula o princípio estoico de controle interno. Marco Aurélio nos lembra que, ao dominar nossas atitudes e pensamentos, encontramos uma força que nenhuma circunstância externa pode abalar. Outra reflexão poderosa é: lembre-se de que não perderá outra vida além da que vive agora, nem viverá outra além da que está perdendo. Aqui, o imperador filósofo nos convoca à atenção plena e ao apreço pelo presente. É uma exortação a viver cada momento com autenticidade, reconhecendo sua singularidade e fugacidade. São análise de pensamentos estoicos marcantes. Tais reflexões, embora aparentemente simples, são profundos lembretes das verdades fundamentais do estoicismo. Elas nos desafiam a reformular nossa relação com o mundo, priorizando o que está sob nosso controle e aceitando serenamente o que não está. Cada frase é um convite à introspecção e à prática diária de virtudes como coragem, moderação e justiça. Ao integrar essas reflexões em nossas vidas, somos capazes de enfrentar as adversidades com resiliência, cultivar a paz interior e buscar a excelência moral. Essas máximas estoicas, eternamente relevantes, continuam a servir como guias iluminadores para uma vida bem vivida. Que possamos refletir sobre elas e encontrar nelas a inspiração para nossas próprias jornadas. Dito isso, é preciso inferir juízo categórico acerca da temporalidade do estoicismo. Ao encerrarmos nossa jornada pelos fundamentos, reflexões e aplicações do estoicismo, uma verdade se revela com clareza cristalina. Esta filosofia, nascida há mais de 2 milênios, transcende seu tempo e espaço, permanecendo como uma fonte luminosa de sabedoria e orientação para a vida contemporânea. O estoicismo não é um relicário de ideias estáticas, antes se mostra como uma arte contemporânea de bem viver, capaz de transformar, profundamente, nossa relação autoguiada conosco e com os outros e, igualmente, com o mundo. A essa altura você já percebeu como os ensinamentos estoicos podem transformar a vida nos dias atuais. Repito que vivemos em uma era de incertezas e rápidas mudanças, onde pressões externas e internas frequentemente nos desafiam a encontrar equilíbrio e propósito. Nesse contexto, os ensinamentos estoicos oferecem uma bússola para navegar pelas incertezas da modernidade. O princípio estoico de concentrar-se no que está sob nosso controle e aceitar serenamente o que não está é uma lição de valor inestimável. Ele nos liberta das ansiedades desnecessárias, nos ajuda a canalizar nossas energias para ações significativas e nos encoraja a cultivar resiliência diante das adversidades. Na prática, adotar essa perspectiva significa transformar problemas em oportunidades de aprendizado e crescimento, abraçando a vida com coragem e gratidão. Além disso, a ênfase estoica na virtude como o bem supremo nos desafia a viver de acordo com princípios elevados, mesmo quando confrontados com tentações ou pressões externas. No ambiente de trabalho, nas relações interpessoais e em momentos de crise, o compromisso com a justiça, a temperança, a coragem e a sabedoria iluminam o caminho para decisões éticas e ações conscientes. Em um mundo frequentemente marcado por superficialidades e divisões, o estoicismo nos convida a buscar autenticidade e harmonia. Ao concluirmos as reflexões dessa aula, é pertinente estender um convite. Me digam, que tal incorporar os princípios estoicos em sua própria vida? Certamente não estou sugerindo isso como um propósito para um semestre, muito menos como um ideal distante ou uma teoria abstrata, mas como um exercício diário, simples e acessível.
A prática estoica não requer mudanças drásticas, mas pequenos passos que conduzem ao autoconhecimento e à excelência moral. Considere iniciar com uma reflexão diária sobre o que está sob seu controle e o que não está. Pergunte-se: agir desta forma está alinhado com a virtude? Estou vivendo de acordo com a minha natureza racional? Lembre-se de que cada momento é uma oportunidade de praticar a paciência, a aceitação e a coragem. Adote também o hábito de meditar sobre a mortalidade, não como um ato de morbidez, mas como um lembrete para valorizar cada instante e viver com propósito. Assim como Marco Aurélio refletia em suas meditações, reconheça que o presente é tudo o que temos, um presente para ser vivido com plenitude e sabedoria. Finalmente, recomendo que veja o estoicismo como um companheiro para os desafios e as alegrias da vida. Ele não promete a ausência de dificuldades, mas oferece ferramentas para enfrentá-las com dignidade e serenidade. É uma filosofia que nos transforma por dentro, trazendo à tona o melhor de nós mesmos e iluminando os caminhos que percorremos. Ao nos despedirmos deste tema, que os ensinamentos estoicos possam inspirar em cada um de nós o desejo de viver uma vida mais virtuosa, resiliente e significativa. Que possamos, como os grandes pensadores estoicos antes de nós, encontrar na razão e na virtude a verdadeira felicidade e liberdade. A jornada começa agora. Que seja uma jornada estoica. Agradeço a todos. Se esse vídeo fez sentido para você, comente, compartilhe, curta e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.